Deixando agora de falar dos sólidos, ou seja, não falaremos mais de transferência de calor por condução, passaremos a falar agora sobre transferência de calor por convecção, que é uma característica dos fluidos, dos líquidos e dos gases. Nesse processo chamado transferência de calor por convecção, vão aparecer as correntes de convecção nesse líquido ou nesse gás. Tá? Se a gente dar uma olhada na nossa figura aí, ó, o que está rolando? O que está acontecendo? Eu tenho uma tigela, né, uma panela num fogo aqui, ó, tá aqui o fogo, ó, tô circulando de preto aqui, tá? Vou até fazer uma setinha de vermelho aqui para destacar o fogo. E a parte dentro da panela, né, do líquido dentro dessa panela, que está mais próximo do fogo, eu tenho uma água quente. Essa água quente, quando, né, obviamente, ela se aquece, ela fica menos densa e sobe. Quando ela sobe, ela troca de lugar com essa água que está o quê? Fria, mais densa e desce, criando assim o que nós chamamos de correntes de convecção. As correntes quentes, desculpe, elas são ascendentes, menos densas, vão subir. As correntes frias são descendentes, mais densas e vão descer. Aqui eu destaquei algumas situações em que aparecem as correntes de convecção. A primeira situação que eu vou destacar aqui, ó, é a nossa chaleirinha com água, né? Para esquentar lá um chá, por exemplo, uma água para fazer um café nesses dias frios. Então a gente tem aí, ó, é possível observar as setinhas azuis representam as correntes descendentes, frias, e as setinhas vermelhas representam as correntes quentes, ascendentes. Então, há sempre um movimento em que a corrente quente sobe e a corrente fria desce. A corrente fria descendo, vai se, no caso da nossa chaleira aí, vai se aproximar do fogo, vai esquentar, vai subir, ficando menos densa, chega lá em cima. Ela empurra a corrente de ar frio para baixo e isso cria um fluxo. Por que que empurra, né? Às vezes a pergunta fica aí. Porque como a corrente quente subiu, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ela subiu, ela está mais quente, ela está menos densa, ela empurra essa corrente fria. Essa água fria, na verdade, né? Ainda não é uma corrente. Essa água fria, que é mais densa, para baixo, criando uma corrente de convecção que vai fechar o fluxo, né? Então, desceu a água fria, chegou no fundo lá da chaleira, esquentou, subiu água quente, encontrou água fria, desceu e esse fluxo é contínuo. Na outra figura aqui, ó, nessa outra figura, eu tenho um aparelho de ar condicionado e repare bem, esse aparelho de ar condicionado, ele não está colocado numa posição aleatória nesse cômodo. Ele está colocado na parte superior, né, da parede. Alguém aí já viu em algum lugar um aparelho de ar condicionado colocado próximo do piso? Não, ele é colocado o quê? Em cima. Por quê? Porque ele joga para o ambiente ar frio. Nós já vimos que o ar frio ele é menos denso, então ele vai criar uma corrente descendente. Descendo, ele vai empurrar esse ar quente aqui, ó, que está próximo da superfície do ambiente, para cima e vai criar também uma corrente de convecção nesse ambiente. Quando a gente usa aquecedor de ar, principalmente agora no inverno, né, a gente coloca no quarto, às vezes no banheiro para tomar banho, para esquentar o ambiente, esse aquecedor ele vai ser colocado aonde? No chão, né, próximo do piso, normalmente. Por quê? Porque ele vai jogar para o ambiente ar quente, e esse ar quente, por ser menos denso, vai subir e vai provocar a formação de correntes de convecção. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns fenômenos relacionados aos processos de convecção. Bom, aqui nesse slide a gente tem as brisas terrestre e marítima. Né? Quem mora próximo da praia, ou quem vai à praia sempre, ou quem já ficou na praia durante bastante tempo, consegue perceber nitidamente esse processo. Então, olha só.
Durante o dia, né? Durante o dia, o que está acontecendo lá na nossa praia? O continente, a areia da praia, ela tem um calor específico bem pequeno, ou seja, ela aquece rápido. Você chega na praia de manhã, a areia já não está mais fria, a areia está quentinha já. O que acontece? Como a areia está mais quente, ela aquece o ar aqui, ó, estou destacando de vermelho, aquece o ar nessa região próximo da superfície, próximo dessa areia, esse ar quente sobe. Quando esse ar quente sobe, ele encontra um ar frio que está próximo da região onde está a água. Aqui, ó, o ar frio. Vou até destacar aqui, ó. Ar frio. Esse ar frio que está próximo lá da água, que está mais fria que a areia da praia, esse ar frio vai se deslocar para onde? Para o continente. Esse ar frio aqui, que está sobre a água, ele vai se deslocar para o continente. Vai chegar próximo da areia, vai aquecer e vai formar esse ciclo contínuo aí, tá? Esse fenômeno aí durante o dia é chamado de brisa terrestre, tá? Então, durante o dia, a gente tem a brisa terrestre. Nossa, vai ser impossível escrever isso aqui. Vai não. Terrestre. Parece que o cara está sendo alfabetizado agora. Olha lá. Terrestre. Muito bem. Então, durante o dia, a gente tem a brisa terrestre. A brisa que vai do continente para a água, né? Lá da areia que está mais quente para o mar, para o mar que está mais frio. Alguns pescadores, né, o pessoal que usa jangada, sabe muito bem disso. Então, logo no começo da manhã, eles pegam as jangadas e saem para o mar, porque eles aproveitam essa brisa terrestre. Durante a noite, eu tenho o fenômeno contrário. A areia, lembra, ela aqueceu rápido. Então, ela é um bom condutor de calor. Se ela aquece rápido, ela resfria rápido. Então, logo que vai ficando mais à noite, vai entardecendo, essa areia começa a perder calor para o ambiente e a água superficial ali do mar passou o dia inteiro ali, ó, recebendo radiação solar, fica mais quente que a areia da praia. O fenômeno então se inverte. Então, aqui sobre a água do mar, eu passo a ter agora, em vez de ar frio, eu passo a ter ar... Uou, que maravilhoso! Ar quente, tá? Então, durante esse período noturno, eu tenho ar quente sobre a água do mar. Não adianta também lá de madrugada, né, 2 da manhã, sair da balada, ir pra praia e falar assim, ai, meu professor falou que a água do mar nessa hora tá quentinha. Nessa hora já esfriou também. Estamos falando aí do começo da noite, do fim da tarde, tá? Então, o ar quente aqui sobre a água, ele vai subir, vai trocar de calor com esse ar que está agora sobre a superfície da areia, que está mais frio. Esse ar frio aqui, que está agora sobre a areia da praia, por ele estar mais frio, ele vai se deslocar para o mar. Ele se deslocando para o mar, ele vai trocar de lugar com esse ar quente, que vai subir e vai criar esse fluxo. Então, à noite, eu deixo de ter a brisa terrestre e passo a ter... Eu vou até destacar aqui, ó, que tá mais fácil para destacar, que eu não escrevo, não fico tão feio, né? Então, à noite, a gente vai ter a brisa marítima, a brisa que sopra do mar para o continente, tá bom? Então, no caso dos jangadeiros, eles saem, ficam o dia inteiro lá no mar e no final da tarde eles voltam aproveitando essa brisa marítima. Então, vale destacar que durante o dia... Durante o dia eu vou ter a brisa terrestre e durante a noite eu vou ter a brisa marítima. Então, esses fenômenos brisa terrestre e brisa marítima, eles dependem dos processos de convecção.
Um outro fenômeno natural associado aos processos de convecção, a transferência de calor por convecção, é um processo, é um fenômeno chamado de inversão térmica. Quem mora em São Paulo sabe do que eu estou falando, porque agora exatamente nessa época do ano começa a acontecer esse fenômeno na nossa cidade. Por ser um fenômeno natural, a inversão térmica ela acontece tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais. É que esse fenômeno talvez seja mais perceptível nas zonas urbanas. Tá? Então, o que a gente observa na nossa imagem é que num dia sem inversão térmica, né, numa situação sem inversão térmica, o que vai acontecer? O ar quente que está próximo da superfície vai subir, vai criar uma corrente de convecção. Então, esse ar quente vai subir, ele vai empurrar o ar frio que está lá no alto, na atmosfera, para baixo. E aí eu vou criar, então, uma corrente de convecção. O ar quente sobe e o ar frio desce. Isso acontece naturalmente num dia sem inversão térmica. Já em dias frios, o que vai acontecer? O ar próximo da superfície, ele vai resfriar rapidamente, vai perder calor rapidamente. É perceptível nesses últimos dias na cidade de São Paulo. O que a gente tem? A gente tem uma manhã bem fria, bem gelada. Essa temperatura vai subindo naturalmente. E quando chega aí, vai subindo até entre meio-dia e 2 da tarde, 3 da tarde, onde eu tenho a máxima de temperatura. E é perceptível que a partir das 3 da tarde, a temperatura ela cai rapidamente. Né? Então esse ar frio, esse ar próximo da superfície, na verdade, ele fica frio muito rapidamente. E o que acontece? Ele fica mais frio que o ar que está logo acima dele. O que vai acontecer nessa situação? Como eu tenho um ar frio na parte de baixo e um ar quente na parte de cima, eu não tenho corrente de convecção. Esse ar frio que está aqui embaixo, ó, ele fica preso aqui próximo da superfície. Ele não circula, ele fica aprisionado aqui embaixo. Juntamente com ele, com esse ar frio que está aprisionado, porque eu não tenho corrente de convecção, eu vou frisar isso aí. Então, na inversão térmica não tem corrente de convecção, porque o ar quente ele não vai descer, porque ele é menos denso. Então, e esse ar frio ele não vai subir, porque ele é mais denso. Como eu não tenho essa corrente de convecção, esse ar frio fica aprisionado próximo aqui da superfície, nessa região que eu vou traçar aqui de vermelho, e junto com ele ficam os poluentes atmosféricos, alguns gases e principalmente material particulado, tá? Fuligem, partículas de borracha, que dá esse tom acinzentado no horizonte, tá? Professor, mas na parte superior aqui, ó, vou destacar de verde, tem corrente de convecção? Sim, nessa parte que eu destaquei de verde, obviamente tem corrente de convecção, mas só entre essa camada de ar quente aqui e essa camada de ar frio na alta atmosfera. Aqui embaixo, próximo da superfície, eu não tenho corrente de convecção. E se eu não tenho corrente de convecção, esse ar frio vai ficar aprisionado junto com os poluentes atmosféricos. Então, para você que é de São Paulo, uma fotinha aí da cidade de São Paulo. Não é um dia de chuva, tá? Para você que não é de São Paulo, que não está acostumado, não é um dia de chuva. É um dia de tempo bom. Só que o que está acontecendo? O fenômeno da inversão térmica. Toda essa região aqui, ó, esse horizonte aqui, ó, ele tá escuro por causa dos poluentes atmosféricos. De novo, fuligem, material particulado, fuligem e partículas de borracha mesmo. Nesses períodos de inversão térmica, o que acontece? As populações, no caso da cidade de São Paulo, ou de qualquer outro lugar que tenha inversão térmica, vão sofrer muito com problemas respiratórios, né? Muito problema de resfriado,
muito problema de bronquite asmática e tal, principalmente as crianças e os idosos. Você tem um aumento de pessoas procurando os hospitais e pronto atendimento por causa dessas doenças respiratórias, tá? E o que tem que fazer? Não tem muito o que fazer, tem que esperar passar o fenômeno. Torcer para uma chuva, porque quando chove, a chuva vai literalmente lavar essa atmosfera suja e vai dispersar, ajudar na dispersão desses poluentes atmosféricos.